Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, será de matemática e será conteúdo novo. Nós iremos hoje estudar a unidade 3 do livro didático, que tem como tema geometria, tá certo? Então, já quer dizer que vocês vão precisar do livro didático. Pega logo o livro, porque vai precisar, tá ok? Vocês vão ter que acompanhar a explicação olhando para o livro didático. E vocês devem ter observado que a gente não está seguindo a ordem das unidades. 1, 2, 3, 4. A gente está indo numa volta depois. Tá bom? É de acordo com os assuntos, né, que vocês devem estar aprendendo nesse primeiro semestre. Tá ok? Então, primeiro, pega aí o livrinho de vocês e vamos lá estudar a unidade 3 de geometria. O que é a unidade 3 de geometria vai trazer para vocês de conhecimento que vocês devem aprender. No final dessa unidade, vocês devem aprender esses 3 assuntos aqui do lado. Olha aqui, tá aqui os 3 assuntos. Vamos ler o que é. É o descritor 46 que diz que é identificar o número de faces, arestas e vértices de uma figura geométrica tridimensional representada por desenhos. Ou seja, você vai reconhecer um sólido geométrico. Um sólido geométrico é diferente de uma figura geométrica. O sólido geométrico ele é tridimensional, tá? E também você deve identificar, D47, e classificar figuras planas, quadrado, retângulo e triângulo, destacando algumas de suas características, como os números de lados e tipos de ângulos. Aqui no D47 você já vai identificar a figura plana, ela não é mais tridimensional, é só o desenho, tá? E o outro descritor, o terceiro é o D52, que é identificar a planificação de algum poliedro e ou corpos redondos. Planificação é a planificação do sólido geométrico, lá do D46. É o sólido geométrico antes de ser montado, ele é um desenho que você monta, tá bom? Então vamos lá, a gente vai aprender no decorrer da aula. O que nós iremos estudar hoje é a unidade 3 de geometria, e os temas são sólidos geométricos, comparando sólidos geométricos e planificações. Nós vamos estudar 3 títulos hoje, que vão das páginas do livro didático 50 a 61, tá bom? Então, para iniciar a aula de hoje, vamos abrir o livro na página 50, que é a capa, o título, né, da unidade 3 de geometria. Tá bom? Aqui só para vocês se localizarem no livro, tá ok? Dão uma olhadinha aí, alguma informação. Depois vocês vão abrir o livro. Aliás, depois vocês irão fazer sozinhos essa pequena atividade da página 52, que tem o título A Arte de Reaproveitar. Isso aí vocês vão fazer sozinho, porque ela é pessoal, tá bom? Então vocês vão ler com calma e responde vocês mesmos sozinhos. Para isso, dá uma pausa no vídeo agora e vai responder. Depois você volta a assistir o vídeo, tá bom? Porque ela é pessoal, eu quero que vocês respondam sozinhos, tá beleza? Ok? Então pausa o vídeo, depois vocês continuam assistindo. Eu suponho que vocês tenham pausado o vídeo e assistido, agora nós vamos continuar. Vamos continuar e vamos abrir o livro na página 53, que tem como título Sólidos Geométricos. Nesse título aqui a gente vai estudar só o D46, que é identificar o número de faces, arestas e vértices de uma figura geométrica, certo? Então olha só, primeiro vamos conhecer os sólidos geométricos. Observe abaixo representações de alguns sólidos geométricos. Então nós vamos mostrar aqui alguns sólidos geométricos. Eu tenho aqui o cubo, né? O cubo, se você ver, ele é todo feito de partes iguais, né? Já é uma característica específica dele. Depois eu tenho aqui o prisma de base triangular. Por que ele é prisma de base triangular? Já já vocês vão ver, porque essa base dele aqui, olha, é um triângulo. Por isso que ele é um prisma de base triangular. Na mesma página eu tenho também o cone. Isso aqui é o cone, tá? Tenho também a esfera, que é toda arredondada, né? A esfera é um sólido geométrico diferente, bem diferente dos outros, que não tem linhas retas, né? Não tem face plana, né? Se você jogar uma esfera no chão, ela vai rolar. Ela não vai ficar parada porque ela não tem face plana para planar no chão, tá? Tenho aqui também uma pirâmide, né? Vamos ver mais. Tem o paralelogramo ou paralelepípedo, retângulo ou só paralelepípedo mesmo, tá? E tenho também o cilindro, né?
que também não vai ter faces retas, linhas retas, mas ele tem duas faces planas aqui, que são esses dois círculos aqui, eles fazem com que ele fique plano, planado no chão, diferente da esfera, né? Mas se ele tiver desse lado aqui, que é a face plana dele, ou a face curva, ele vai rolar, né? Mas só a esfera que é 100% de face curva, sem linhas retas, tá? Beleza, conhecemos aqui alguns sólidos geométricos, né? Vamos prosseguir. Continuando na página 54. Agora vamos entender o que é faces, arestas e vértices. Vamos ler comigo, acompanha aí no livrinho de vocês. Alguns sólidos geométricos, como o paralelepípedo, retângulo e outros prismas, têm faces, arestas e vértices, né? Observe os exemplos. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é o paralelepípedo retângulo, né? Que ele tem as faces, gente, essas partes planas aqui, ó, toda cheia de quadradinhos. Isso aqui é uma face, essa parte de baixo aqui é outra face, essa parte aqui é outra face, essa parte lá de trás é outra face, essa parte da frente é outra face, essa parte aqui de cima é outra face, tudo é face. A parte plana, que é o que vai fazer com que o sólido geométrico fique plano no chão ou em alguma superfície que você colocar ele. Por isso que ele tem essa face plana, né? Ele tem também as arestas são as linhas, ó. Cada linhazinha dessa aqui é uma aresta. Ó, até essas pontilhadas aqui também, ó. Tudo isso aqui são arestas. É as linhas, bote na cabecinha de vocês. E as vértices são os cantinhos, ó. Isso aqui é uma vértice, isso aqui é outro cantinho, isso aqui é outra vértice, isso aqui é outra, que é outro, outro. Cada cantinho que formar é uma vértice, tá? Aqui no prisma de base triangular, eu vou ter do mesmo jeito. Eu vou ter as faces planas, que são retângulos. Eu tenho aqui esses retângulos, tem os triângulos, tudo é face plana. Se eu colocar esse prisma aqui no chão, ou com o triângulo no chão, ou uma dessas partes aqui retângulo, ele vai ficar parado, né? São as faces planas dele. As arestas são todas as linhas, e as vértices são todos os cantinhos que ele forma, tá? Beleza? Eu vou explicar agora um que não tem aí no livrinho de vocês, tá? Se possível, desenhe no seu livro, no seu caderno, para você poder gravar, decorar o que é face, aresta e vértice, tá? Não tem aí no livro. Mas aqui vai estar mais especificado. Presta bem atenção aqui no desenho que eu fiz. Partes de um sólido geométrico. Está aqui um sólido geométrico, que é o cubo, né? A face dele, gente, eu acabei de falar, são as partes planas. É o que eu posso colocar ele, apoiar ele no chão, numa mesa, em qualquer superfície. Então, as faces são essas partes planas aqui, ó. Isso aqui é uma face. Só pintei uma. Mas ele tem essa face de cima aqui, mas ele tem também a face de baixo. Ele tem essa face aqui desse lado, mas ele tem a face do outro lado também. Ele tem esse quadrado aqui da frente, que é outra face, ele tem lá o quadrado de trás também, que é outra face. Tudo é face, tá? Quando eu encontro uma face com outra face, olha, essa face aqui que está pintada de vermelho, com essa face aqui da frente, quando se encontra essa face aqui, essa face com essa, forma uma linha, gente, ó. Uma linhazinha que é a... Desculpa, ele vai mostrar logo aqui a vértice, né? Mas quando ele forma a linhazinha, é a aresta, tá? A vértice é quando se encontra uma linha com outra linha e outra linha. São três linhas, ó. Essa linha aqui, com esta linha e mais esta linha aqui, vai formar a vértice. É os cantinhos. Cada cantinho, ó, aqui tem um cantinho, aqui é um cantinho, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, lá embaixo tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Cada cantinho aí eu encontro três vértices, olha. Três linhas, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas. Formou esse cantinho aqui, formou uma vértice. Não é verdade? E as arestas são as linhas, ó. Cada linhazinha dessa aqui é uma aresta. Então, quando se encontra uma linha ou uma face, que é essa face aqui de baixo, com essa face aqui de lado, forma essa linha. Então, o encontro de duas faces forma uma aresta. O encontro de três arestas forma uma vértice. Entendido? Então, decora, olha. Face é a parte plana, aresta é a linha, vértices é os cantinhos. Decora isso aí, porque vocês vão precisar demais a partir de agora desse conteúdo de geometria. Tá beleza?
Então vamos continuar no nosso livro. Abra o livro didático agora na página 55, que vai falar sobre comparando os sólidos geométricos. Nós vamos agora comparar os sólidos geométricos. Porque tem sólido geométrico de um tipo e tem sólido geométrico de outro tipo, de outro jeito. Uns diferentes dos outros. Então eles podem ser comparados. Poliedros e corpos redondos. Decora bem esses dois nomes também, viu? Que vocês vão usar muito. Poliedros ou corpos redondos. A professora Ana separou as representações dos sólidos geométricos abaixo em dois grupos. Olha. Ela separou esse grupo A aqui, né, que tem aqui uma pirâmide, um prisma, isso aqui é uma pirâmide de base quadrada, retangular, desculpa. Tem aqui um prisma de base triangular, tem um paralelepípedo e tem um cubo no grupo A. No grupo B, ela separou uma esfera, um cilindro e um cone, né? Em sua opinião, que critério a professora Ana utilizou para separar essas representações? Que critério? O que é critério, professor? Qual foi a ideia que ela teve para separar esse grupo A, só esses daqui no grupo A e só esse daqui no grupo B? Por que a professora Ana não botou essa esfera aqui junto com o grupo A? Por que ela não botou o cubo aqui junto com o grupo B? Tem um porquê? Tem. Então, por que foi que a professora Ana resolveu separar esses tipos de sólido geométrico aqui dessa forma? A resposta aqui é pessoal, eu quero uma resposta, quero que vocês escrevam uma resposta. Nem que vocês errem, é uma suposição. Vocês vão estar tentando acertar, né? Aí vocês vão já ver se vocês vão acertar ou não. Quem estudou comigo ano passado, sabe. Já dá para saber. Vocês até construíram sólido geométrico. Esse ano vocês vão construir de novo. Tá bom? Bora lá. Continuando para a gente ver. Na mesma página, 55. Vamos ler isso aqui. Os sólidos geométricos representados no grupo A são chamados de poliedros. Os poliedros são os sólidos geométricos, eu vou logo adiantar para vocês, são os sólidos geométricos formados com todos os poliedros. Todos têm as faces, as arestas e as vértices, ou seja, tem as partes planas, tem as linhas e tem os cantinhos. Todos eles têm os três. Ele não pode ter só dois ou só um, não. Tem os três, face, aresta e vértice. E eles não rolam, né? Porque eles estão todos feitos de face plana. Do jeito que eu botar ele aqui numa mesa, numa superfície, no chão ele vai ficar, porque ele é todo feito de face plana. Os sólidos geométricos representados no grupo B, que era aqueles de baixo, são chamados de corpos redondos. Corpos redondos por quê? Vocês podem lembrar, e vocês estão vendo aí no livro de vocês, que eles têm partes arredondadas. Não é todo, pode ter. A única que é toda redonda é a esfera. Mas o cone e o cilindro, ele tem partes arredondadas. Por isso, são chamados de corpos redondos. E os corpos redondos, dependendo da forma como eu colocar ele no chão ou na superfície, ele vai rolar. Ele não vai segurar planamente. O cone tem lá como segurar, na base dele, ele segura. O cilindro tem duas bases, dá para segurar também. Agora a esfera não, do jeito que eu colocar ela, ela vai girar, rolar, né? Então são todos feitos de faces curvas e arredondadas. E outro detalhe, enquanto que os poliedros têm faces, arestas e vértices, os corpos redondos nem todos têm os três. Por exemplo, a esfera não tem nem face, nem aresta, nem vértice, certo? O cone vai ter face plana e vai ter uma vértice, mas não tem linha, não tem aresta. O cilindro só tem face plana, duas faces planas que são as bases. Ele nem tem cantinho, que é a vértice, e nem tem aresta, que é a linha. Então, viu só? E a esfera não tem nenhum dos três. Então, por isso que eles são diferentes dos poliedros. Corpos redondos são diferentes dos poliedros. Então, dá para eu comparar, tá? Vamos fazer agora esse exercíciozinho aqui. Contorne abaixo os objetos que lembram corpos redondos. Eu expliquei bastante aqui o que é corpo redondo, né? Então ele quer que tu contorne, passe um círculo ao redor dos que lembram, que se parecem com corpo redondo. A esfera, turma, a esfera não, essa bola se parece com o corpo redondo? Sim, ela se parece com a esfera, né? Ela não tem arestas, nem face, nem vértice. O cubo parece com o corpo redondo? Negativo, ele é um poliedro. Ele é todo feito de face plana, linhas, arestas e vértices, né? Esse chapéuzinho aqui, de aniversário, ele parece com algum corpo redondo?
Sim, ó, ele tem essa face curva aqui, essa face de baixo dele aqui é arredondada, é curva. Então ele parece com um cone. Essa caixa aqui parece com algum corpo redondo? Não, ela se parece com um paralelepípedo, também toda feita de faces planas, curvas, aliás, faces planas, linhas e cantinhos, né? Esse copinho aqui, essa caixinha aqui arredondadinha, ela é um corpo redondo também, ela se parece com o cilindro. Ela tem as duas bases debaixo dela que faz com que ela fique em pé, ó. Mas ela tem essa parte do meio dela aqui que é arredondada, né? Essa caixinha aqui em forma de um prisma pentagonal, ela é poliedro ou corpo redondo? Lembra poliedro ou lembra corpo redondo? Lembra poliedro, ela não tem nada arredondado nela, ela é toda cheia de faces planas, linhas, arestas e vértices. E sobrou aqui esse cone, que se chama já cone mesmo, né, que às vezes colocam no meio da rua para interditar e tal, né? Ele se parece com um cone, né? Ele tem aqui a base de baixo, mas essa parte dele aqui é arredondada. Então ele também parece com um corpo redondo. Circule ele, tá bom? Foi só para a gente exercitar os corpos redondos, tá ok? Vamos agora, isso aqui não tem no livro de vocês, tá? Eu sugiro que vocês copiem no caderno de vocês. Já mandei copiar uma coisinha lá, agora mandei copiar essa outra. Faz um título lá da aula de hoje, né, o nome do professor e tal, com a data. E copie isso aqui, olha, as características dos poliedros. Poliedros são sólidos geométricos com faces planas, vértices e arestas. Todo poliedro tem essas três partes aqui. Faces planas, vértices e arestas. Não rolam, outra característica dele, ele não rola porque ele é todo feito de face plana, do jeito que você jogar ele no chão ele vai ficar, né? E aqui eu vou trazer os exemplos bem detalhados. Se tu copiar isso aqui no teu caderno, olha, tu não erra nunca mais nada sobre os poliedros. Eu tenho aqui o nome dos poliedros, olha, nessa primeira coluna aqui, né? Aliás, os nomes dos poliedros é aqui, ó. Pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal e prisma hexagonal, certo? Aí, os polígonos da base, ele vai dizer qual é a base deles, ó. Pirâmide triangular, porque na base dela é um triângulo. Pirâmide quadrangular, porque na base dela é um quadrado. Pirâmide pentagonal, porque na base dela é um pentágono. Pirâmide hexagonal, porque na base dela, a base é essa parte de baixo aqui, ó, é um hexágono. Pirâmide, se você ver, a parte de cima sempre é um cantinho, embaixo tem uma base, que é de acordo com esses nomezinhos aqui. Os prismas, eles já têm duas bases, tem uma base em cima e uma base embaixo, ó, todos eles, ó. É diferente das pirâmides, né? Ele é prisma triangular porque a base dele, tanto de cima como de baixo, é um triângulo. Tá aqui. Prisma quadrangular, porque nas duas bases dele são quadrado. Prisma pentagonal, porque as duas bases dele são um pentágono. Pentágono é a figura de 5 lados. Prisma hexagonal, porque nas duas bases deles é um hexágono. Hexágono é uma figura de 6 lados, tá? Então aqui ele vai dizer de cada um desses daqui o número de faces, que é a parte plana, o número de arestas, que é as linhas, e o número de vértices, que é os cantinhos. Se tu anotar isso aqui, pronto, tu não erra mais nunca. Eu vou pegar só um exemplo aqui, vou pegar aqui o prisma triangular. No prisma triangular, ele vai ter 5 faces, olha. Ele tem essa face aqui, essa e a de trás, 3. E tem as duas bases, 5 faces. E arestas é as linhas. Ele tem 3 linhas aqui nessa face, nessa base, mais 3 linhas aqui nessa outra, né? Dá 6, né? E tem aqui, olha. Calma. Uma, essa aqui, grandona, 2 e 3, dá 9. 9 arestas, 9 linhas, certo? E as vértices deles, vértices aos cantinhos. Ele tem 3 cantinhos aqui na base de baixo, mais 3 cantinhos na base de cima, dá 6 cantinhos, 6 vértices, tá? Então ele vai dizer aqui de todos esses exemplos aí. Anota que você só vai ganhar com isso aí, tá bom? Beleza, vimos os poliedros, agora vamos ver os não poliedros, que são chamados de corpos redondos, né? Anota também. Sólidos geométricos com faces curvas e arredondadas, que são chamados de corpos redondos, tá? Eles rolam, ó, são diferentes dos poliedros. Os poliedros não rolam, esses daqui rolam. Dependendo de como você colocar ele na superfície, ele pode rolar. E aqui eu vou dar os exemplos. Corpos redondos, né?
Eu tenho aqui o cilindro, que a gente já viu, né? Ele tem duas bases, tá aqui a base, uma embaixo, uma em cima e uma embaixo, né? Mas a parte dele aqui, essa superfície lateral dele aqui é curva, é arredondada, ele rola nessa superfície aqui, nessa parte dele. O cone, tá aqui o cone, né? Tudo isso aqui é corpos redondos, ou não poliedros, tá? O cone, ele tem uma base e uma vértice, mas ele não tem face. Olha, só voltando. O cilindro tem duas faces planas, né? Duas faces planas. E não tem vértice e nem linha. O cone, ele já tem uma vértice, uma face plana, que é a base, mas não tem linha. Essa superfície dele aqui é arredondada, é curva, ele pode rolar também. Então, esse aqui tem duas das partes lá de arestas, faces e vértices, esse aqui só tem uma. E a esfera, que não tem nada, ela é toda de superfície curva. Ela nem tem face plana, ela não tem aresta, que é linha, e nem tem vértice, que é cantinho. Ela é toda arredondada, ela rola de qualquer jeito que ela cair no chão, ela rola. Não é isso? Então essa é a diferença dos corpos redondos para os poliedros que a gente acabou de ver. Nota também no seu caderninho, tá? E vamos agora retornar ao livro, continuando na página 56. Prismas e pirâmides. Observe os poliedros representados a seguir, complete os quadros. O quadro aqui já está completado, já estou dando a resposta para vocês. Mas vamos compreender antes de chegar na resposta. Primeiro, naquele desenho que eu mandei vocês copiar lá dos poliedros, tinha lá os prismas e tinha as pirâmides, né? Qual é a diferença de um para o outro? Nós vamos já saber. Olha, aqui nesse quadro aqui, eu tenho, né, o nome do prisma de base, aí tem aqui o nome das bases. O número de vértices da base, que é os cantinhos, o número de faces laterais, que é as faces, e o número de bases que cada um tem. Base é essa parte de baixo e a parte de cima, tá? O sólido da letra A é um prisma, aqui já estava respondido, triangular, que tem 3 vértices na base, olha, 1, 2, 3. Na base dele só tem 3 vértices, uma base só, tá? E na face lateral ele tem 3 também, ó. Uma face, outra face aqui por trás e essa face aqui da frente. 3 faces. E o número de base dele é 2, né? Porque ele é prisma, ele vai ter duas bases, ó. 2, 2. Cada prisma tem 2, 2. Duas bases. Beleza. Então eu tenho aqui a base dele, que é um triângulo, por isso que se chama base triangular. Então aqui já está respondido, né? E a letra B? A letra B, ele é um prisma também, quadrangular, porque a base dele é um quadrado. Por isso que é um prisma de base quadrangular. Eu coloquei só num aqui, mas a parte de baixo também é do mesmo jeito, viu? Porque é duas bases. E ele vai ter o quê? 4 vértices na base, ó. 1, 2, 3, 4 cantinhos na base. Vai ter 4 faces laterais na lateral. Ó. Esse lado aqui, aquele outro lado, esse lado da frente e o lado de trás. Dá 4. E todos os prismas têm duas bases. Ó. Essa base aqui, opa, essa base e essa base aqui. Todos os prismas têm duas bases, tá? Vamos agora da letra C, que é o prisma de base pentagonal, porque a base dele é um pentágono, é uma figura de 5 lados. Ó. Um lado, 2, 3, 4, 5. Por isso que é um prisma pentagonal. E por ele ser um prisma pentagonal, ele tem 5 vértices na base. Ó. Conta quantos cantinhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 cantinhos. Certo? E quantas faces laterais? Do mesmo jeito, ele vai ter 5 também. Tem aqui uma face, tem outra aqui, 3, 4, 5. As laterais. As faces é de acordo com as bases. E as bases, todo prisma tem duas bases. O último, da letra D, é um prisma de base hexagonal, porque essa base dele aqui tem 6 lados, por isso que é hexagonal. Né? E se tem 6 lados, tem 6 vértices. Cada cantinho desse é uma vértice, dá 6. E se tem 6 lados, ele tem 6 faces laterais. E se é um prisma, tem duas bases. Tá aqui as duas bases. Complete desse jeitinho, tá? Continuando, agora vem as pirâmides. Letra E, F, G, H são pirâmides. Pirâmide, ó, a letra E já está completada. Pirâmide de base triangular. Tá aqui. Por quê? Porque a base da pirâmide é um triângulo. Só lembrando, lá nos prismas eles tinham duas bases. As pirâmides, todas elas só têm uma base. A parte de cima delas é uma vértice, é um cantinho. Tá?
Então ela é pirâmide de base triangular porque a base dela é um triângulo. E, sendo assim, o número de vértices dela da base é 3. 1, 2, 3, porque é um triângulo. O número de faces laterais é igual ao número de faces do triângulo. É uma face, outra e a lá de trás, 3. E o número de bases, todos eles, por ser pirâmide, vai ser 1. Todos. Só é uma base cada um. Tá certo? Vamos agora à letra F, que é a pirâmide de base quadrangular. Por quê? Porque a base dela aqui é um quadrado ou um retângulo, né? E se é um quadrado ou um retângulo, ela vai ter 4 vérticezinhas, 4 cantos, ó, na base, né? Vai ter também 4 números de faces laterais, que é de acordo com a base que eu vou saber o número de faces. E sempre vai ter só uma base, que é pirâmide, tá? Vamos agora à letra G, que é uma pirâmide de base pentagonal, porque a base é um pentágono, e um pentágono tem 5 lados, então tem também 5 vértices, 5 cantos, 5 lados, e sempre só uma base, porque é pirâmide. E a última é a pirâmide de base hexagonal, porque a base dela aqui é um hexágono, é uma figura de 6 lados. Se tem 6 lados, tem 6 cantinhos, 6 vértices na base. Se tem 6 faces, tem 6 lados. 6 lados tem 6 faces. Aqui, tem 6 facezinhas na lateral, né? E sempre uma base, porque é pirâmide. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos responder agora. Quais características é possível identificar para diferenciar prismas e pirâmides? Eu falei várias vezes, nesse instante quando eu estava falando, completando aqueles 2 quadros. Qual é a característica que é possível identificar? Se é uma pirâmide ou se é um prisma? Qual é a diferença entre elas duas? Os prismas têm 2 bases e as pirâmides só têm uma. Isso aqui já é uma característica. Os prismas têm faces laterais quadrangulares e as pirâmides são triangulares, né? Então as faces do prisma sempre é quadrangular, tem 4 lados. E as faces da pirâmide sempre é triangular, tem 3 lados, né? Qual característica é possível identificar em prismas e pirâmides em relação à quantidade de vértices da base e à quantidade de suas faces laterais? A quantidade de faces laterais é igual ao número de vértices da base. Ou seja, se eu tenho, né, isso aqui é nos prismas da pirâmide. Se eu tenho um prisma de base triangular, ele vai ter 3 lados e 3 vértices, que é 3 cantinhos. Do mesmo jeito, se eu tenho uma pirâmide de base triangular, ela vai ter 3 faces laterais e 3 vértices na base. Então, a quantidade de faces laterais é igual ao número de vértices da base. Essa é a resposta. Última. Quais figuras geométricas planas é possível identificar nas faces laterais desses prismas e dessas pirâmides? Olhe aí para os prismas e olhe para as pirâmides. Retângulos nos prismas, sempre vai ter as laterais dele, é formada por retângulo, e triângulos nas pirâmides. As faces laterais das pirâmides sempre são triângulos, de vários tamanhos, do mesmo jeito os retângulos nos prismas, de vários tamanhos. Tá bom? Continuando agora, nós vamos sair daquele descritor 46, que é identificar faces, arestas e vértices, e vamos para o descritor 52, que é de planificação. Né? É planificar o sólido geométrico, é desmontar o sólido geométrico, deixar ele plano, certo? Então, abra o livro na página 58, planificações. Alguns objetos que encontramos no nosso dia a dia lembram sólidos geométricos. Observe abaixo alguns desses objetos e a planificação dos sólidos geométricos que eles lembram. Olha, eu tenho aqui esse objeto aqui, que é um objeto cilíndrico, né? Tipo uma caixinha de... Pode ser uma caixinha de som, né? Não tem umas caixinhas de som desse jeito? Pode ser uma caixinha de palitos, um jogo de palito. Então aqui é uma embalagem, né? Que lembra o cilindro. E o cilindro desmontado é isso aqui, ó. Olha, essas duas bolinhas, 2 círculos aqui, é as bases, essa parte aqui e essa. E essa parte aqui do meio aqui é esse quadrado aqui, esse retângulo. E quando eu fecho ele, quando eu monto ele, vira isso aqui. Certo? Então, isso aqui é a planificação do cilindro. Entendido? Continuando. Eu tenho aqui essa embalagem, que é uma caixa, que lembra um prisma de base hexagonal, porque, olha, ele tem 6 lados aqui na base, ó, por isso que é um prisma de base hexagonal. Se eu desmontar essa caixa aqui, essa caixa, vira isso aqui, ó, que é a planificação de um prisma hexagonal. Aqui são as partezinhas quadradas, essas partezinhas aqui, ó, do lado, do lateral. E essas duas bases aqui
de formato de um hexágono, essa parte aqui de cima e a parte de baixo, certo? Aqui, por último, eu tenho uma pirâmide, né, uma embalagem que lembra uma pirâmide, né? E aqui eu tenho a pirâmide planificada, antes de ser montada. Esse quadrado que vocês estão vendo no meio aqui é a parte de baixo dela aqui que eu não estou vendo. É a base. Esses 4 triângulos aqui, essas partinhas aqui, ó, que tem só dá para ver duas, mas tem outra por trás e outra aqui por trás. Né? São as faces laterais. Então aqui é a planificação dessa pirâmide aqui. Entendido? A planificação é o sólido geométrico antes de ser montado. Isso aqui é o sólido geométrico, isso aqui é ele antes de ser montado. Ele é planificado. Ou então, ele desmontado. Quando eu desmontar essa caixa aqui, vira isso aqui. Entendido? Eu quero agora que vocês vejam algumas outras planificações. Se você puder também fazer no seu caderno, faça. Não tem no livro. Olha, aqui tem várias planificações. Olha. Aqui é a planificação do cubo. Olha, aqui é o cubo antes de ser montado. A planificação do paralelepípedo, que parece o cubo, mas ele é feito de retângulos, enquanto que o cubo é de quadrados. A planificação de uma pirâmide triangular. Isso aqui é a base dela, isso aqui é as laterais. Aqui já é outra pirâmide, a pirâmide quadrada. Está aqui a base quadrada e está aqui as laterais de triângulo. Outra pirâmide, pirâmide pentagonal. Está aqui a base dela e está aqui as pirâmidezinhas, os triângulozinhos das laterais. Outra pirâmide, a pirâmide de base hexagonal. Está aqui a base dela, o hexágono no meio, e os triângulozinhos para formar, para fechar e formar a pirâmide hexagonal. Tenho também o prisma triangular, né? Prisma com as duas bases, ó. Pirâmide só tem uma base, ó. Uma base, uma base, uma base, uma base. Enquanto que os prismas têm duas, ó. Uma base, duas bases, uma base, duas bases, uma base, duas bases. Prisma triangular, prisma pentagonal, porque a base é um pentágono, ó. Também tem duas bases. Prisma hexagonal, porque a base é um hexágono, também tem duas bases. E as 6, né, laterais. Esses rosas aqui são os poliedros. Agora vamos para os corpos redondos, esses azuizinhos, que eu tenho aqui o cone, né? O cone antes de ser montado, olha, tem essa parte aqui, curva, e esse círculo aqui é a base. Quando eu monto essa parte aqui, isso aqui fica a base. E o cilindro, que esses dois círculos aqui são as duas bases, porque o cilindro tem duas bases, né? E essa parte aqui eu fecho e formo o cilindro. Beleza? Então, isso aqui são as planificações do sólido geométrico. Sólido geométrico antes de ser montado. Ok, turma? Então, esse é o conteúdo de hoje. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no desafio para a aula de hoje. Tá bom? Vocês não vão fazer atividade no livro didático hoje, vocês vão fazer esse desafio aqui. Não tem atividade no livro, tá bom? Quando você terminar de assistir essa videoaula, você irá responder a um desafio e postar no WhatsApp privado do professor. Então, eu vou lançar um desafio para vocês sobre o assunto da aula de hoje, tá? Então, vocês vão me responder aonde? No meu privado. Não é no grupo, nem é no YouTube, é no meu privado. Tá ok? E só terá presença quem responder corretamente. Então, preste atenção. Se você não entender alguma parte da aula, você volta e assiste a aula novamente. Tá? E não esqueça de se identificar também corretamente. Quando você for me responder no privado, você vai colocar o seu nomezinho completo e a sua série, se você é do quinto B ou se você é do quinto C. E aí a resposta do desafio. Tá ok? Vamos ver o que é o desafio? Vamos ver o que é esse desafio. Quantas faces, arestas e vértices tem o sólido geométrico ao lado? Tá aqui ele, olha. Já deu o nome, né? É uma pirâmide de base hexagonal. A base dela é um hexágono, ó, de 6 lados. Tá vendo? Como ela é uma pirâmide, só tem uma base. A parte de cima é uma vértice, né? Eu quero saber quantas faces, aí vocês vão lembrar o que é face, parte plana. Quantas arestas, que é as linhas, e quantas vértices, que é os cantinhos, tem essa pirâmide de base hexagonal. Aí você vai me responder lá no meu privado, cuidado. Você vai botar seu nome, sua série, aí você vai botar faces, aí bota o número. Ou então, tantas faces, tantas arestas, tantas vértices. Pronto. Fez isso corretamente, tem a sua presença hoje. Não esqueça nenhum detalhe, pois vale a sua presença. Então, botou só a face, não esqueceu da vértice da aresta, não serviu. Tem que ser os 3, tá bom? Esqueceu o nome, esqueceu a série, não serviu, é porque não prestou atenção no que o professor fala. Tá ok? Então, esse é o desafio de hoje. Faça o seu desafio e você ganha a presença da aula de hoje. Não tem atividade no livro didático hoje, beleza?
Então é isso, boa aula para todos vocês. Tem uma aula maravilhosa, eu espero que vocês aprendam sobre esse novo conteúdo, tá ok? E chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, né, do YouTube, que dá um clique no gostei. Se quiser fazer algum comentário, é opcional. Comenta lá o que você achou da aula, mas é opcional. O desafio de hoje é para mandar no meu privado. Tá bom, meus queridos? Então, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E responde o desafio corretamente, senão não vale a presença. Abraço!